Olá, vamos à continuação da lição 5, o alicerce da vida cristã. Ponto 2, vamos para o segundo alicerce, para o segundo elemento do alicerce da vida cristã, da nossa casa espiritual, que é a oração. Falamos do primeiro elemento, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo é a oração. Através da Bíblia, Deus nos mostra o que esperar de cada um de nós. Através da oração, mostramos a Deus com as nossas próprias palavras sobre nossas necessidades e sentimentos. A gente conversa. Orar é conversar com Deus. Ao contrário do que muitos pensam, orar não é só falar e falar e falar. Orar é a gente falar e também ouvir, é ter comunicação com Deus. Falar com Deus é um grande privilégio, pois Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e o restaurador da raça humana, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual atitude eu devo ter para falar com Deus? Vamos lá. Primeiro ponto, orar todos os dias. Nós devemos orar sempre para mantermos o perfeito contato com Deus, certo? Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orar sempre. Orar sempre. Ou orai sem cessar, tá? Segundo, orar crendo em Deus. Orar não é só pedir e não é tão pedir, certo? É necessário depositar fé em Deus, sabendo que Ele nos concederá aquilo que pedimos conforme a sua vontade. A oração, para não ser um ato meramente retórico, terá que ser um ato real de fé diante de Deus, para expressar-lhe as nossas palavras sinceras, um derramar de coração, fazendo conhecidas as nossas petições. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Terceiro, orar em nome de Jesus. O Pai responde às nossas orações pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo, obtidos na cruz do Calvário. Para que nossas orações sejam respondidas, tudo que pedimos a Deus tem que ser em nome de Jesus. Ok? Quarto, orar buscando intimidade com Deus. A oração é uma ligação direta entre o homem e Deus. Quando oramos em público, não devemos orar para sermos vistos pelos homens, para demonstrar santidade acima dos outros, mas devemos ter uma comunhão íntima, pessoal e verdadeira com Deus. Por isso, lá em Mateus 6,6, Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jeremias 29:12 e 13, Deus nos diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Certo? Quinto, devemos orar sem usar vãs repetições. As vãs repetições são orações que alguns grupos religiosos repetem como robô, mas que em seus corações nada significam. São um ato mecânico e não tem valor algum para Deus, pois trata-se de petições mecânicas. A fé das pessoas que usam rezas e mantras repetitivos não está em Deus, mas sim nas próprias repetições. Deus se agrada sobremaneira da oração, que é fruto de corações quebrantados e contritos, que se dirijam a Ele com todo o seu entendimento. Orações sinceras. Certo? Lá em Mateus 6, verso 7, Jesus diz assim: orando não useis de vãs repetições. Certo? Sexto, orar abrindo seu coração em adoração. Orar é um ato de adoração a Deus. Um ato de adoração a Deus. E há ordens da nossa oração que é chamada de ordem de oração eficaz. Nós não já chegamos pedindo, porque orar não é só pedir. Então orar é reconhecer quem Deus é.
certo? É adorá-lo em oração, é louvá-lo em oração. Oramos na primeira fase, adorando, né? Santificando o nome do Senhor, confessando nossos pecados, oramos pedindo perdão, oramos perdoando, oramos agradecendo, oramos exaltando ao Senhor. Isso é orar, certo? Lá em João 4,23, Jesus diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Quando a gente ora, a gente deve depositar todo o nosso ser em oração. Certo? Sétimo, orar com o coração aberto à atuação do Espírito. Não devemos restringir a operação do Espírito Santo em nós, porque Ele é Deus. E o Espírito Santo, sendo Deus, pode operar eficazmente em nós através da oração. Oitavo, orar com paciência. O crente deve esperar pacientemente em Deus. Deve orar crendo que Deus provê suas necessidades, mas deve ter cuidado, pois a ansiedade e a impaciência são indícios de incredulidade, ok? Então, ore com paciência, esperando que o Senhor vai responder. E nono, orar com ações de graças. Uma oração equilibrada não deve conter apenas pedidos e súplicas. Deve ter também agradecimento ao bom Deus. O crente deve olhar para cima e dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo. Ok? Ponto 2. Orar não é mendigar. O nosso Deus atenderá como seus filhos, nos atenderá como seus filhos que somos, não porque mendigamos a sua bênção. No Salmo 37, versos 4 e 5 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Lembre-se em todos os momentos da sua vida que Deus é o seu Criador, e como tal Ele sabe a seu respeito muito mais e melhor do que você mesmo. Deus sabe tudo quanto nós necessitamos e muito mais depressa do que nós próprios. Deus é amor e deseja nos dar tudo quanto nós necessitamos. A coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Deus deseja que nós o confessemos em nossas necessidades a Ele. Portanto, quando nós orarmos, façamos com um coração cheio de louvor e gratidão. Certo? Ponto 3. Como eu falei dos elementos de oração equilibrada, nós vamos voltar a esse assunto. Elementos de oração equilibrada. Primeiro elemento, vocativo. Vocativo é chamar o nome de uma pessoa para começar uma conversa. Então, lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, Jesus nos ensina a orar. E Ele inicia esse ensino da oração nos ensinando a orar, chamando Deus de Pai. Para iniciar uma conversa com Deus, chame-o pelo nome das seguintes formas: Senhor Deus, ó Deus, meu Deus, querido Deus, Pai, querido Pai. Certo? Segundo elemento, louvor. Devemos em nossa oração louvar a grandeza do nosso Deus, de seu Filho Jesus e do Consolador Espírito Santo. Terceiro elemento, confissão. Primeiro, devemos confessar o senhorio de Cristo em nossa vida. Deus está em primeiro lugar em tudo que nós fazemos, temos ou vamos fazer. Depois devemos confessar os nossos pecados e nossas falhas, fraquezas e imperfeições. Quarto elemento, nossas súplicas. Depois da confissão dos nossos pecados, devemos suplicar a Deus o perdão de nossos pecados. Suplicar é pedir com grande insistência. Devemos sempre suplicar a Deus, apresentando a Ele as nossas necessidades diárias e pedindo forças a fim de viver para Ele e pedindo direção para o dia a dia. Quinto elemento, a intercessão. Devemos nos lembrar dos necessitados em nossas orações. Devemos orar por aqueles a quem amamos, pela sociedade que vivemos,
certo? Pelas igrejas em todo o mundo, pela pregação do Evangelho e pelos pregadores. O amor ao próximo deve nos mover nesta parte da oração. Deus atende a oração de um justo em favor dos outros. Quando intercedemos, por alguém, Deus está cuidando daquilo que às vezes nós não oramos nem para nós. Sexto elemento, a ação de graças. Devemos dar graças a Deus. Agradecer pelo amor e cuidado diário que Deus tem tido para conosco. Agradecer pela cruz, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, pelas respostas de orações que temos recebido. Isso é, sermos gratos a Deus em oração. E sétimo ponto, a conclusão da nossa oração. Que a gente peça a Deus que nos ensine a orar melhor, que a gente peça que aumente a nossa fé nele. A oração é dirigida a Deus, mas ao terminar, nós podemos usar a expressão em nome de Jesus. É através do nome de Jesus, o Filho de Deus, que Deus ouve e responde às nossas orações. Ok? Pontos importantes aí para a gente encerrar esse ponto. Ore sempre acerca de coisas definidas. Não use palavras sem sentido, que a Bíblia chama de palavras vãs. Apresente a Deus coisas bem claras, detalhadas, certo? Ore por tudo e por todos, em voz alta ou baixa, em pé, sentado ou de joelhos. Ore com temor e tremor, certo? Ore antes das refeições, ore para sair ou ao chegar, para dormir ou acordar, a sós ou em conjunto, com sua fala ou em espírito, a tempo e fora de tempo, sempre ore ao Senhor. Sempre será um elemento muito importante no alicerce da nossa vida cristã, certo? Vamos continuar logo após com o terceiro elemento do alicerce da nossa vida cristã.